Nós fomos surpreendidos, uma proposta que foi submetida ao plenário da Câmara ontem, perto das 22 horas, uma decisão do STF que obriga o Congresso a tomar outra decisão em um prazo tão exíguo, né? Deram inclusive até meia-noite para que a Câmara dos Deputados concluísse a tramitação. Onde já se viu? Esse é o primeiro problema, o Poder Judiciário interferir na autonomia do Poder Legislativo, exigir que nós nos pronunciemos até um determinado horário, sob pena de fazer com que todos os setores que são beneficiados pela desoneração da folha tenham que, da noite para o dia, né, arcar com prejuízos enormes. Então esse é um problema enorme. E o segundo foi, nesse projeto, colocar em primeiro lugar a expropriação de 8 bilhões de reais de dinheiro esquecido das pessoas, como é tratado esse dinheiro, mas na verdade dinheiro de pessoas físicas e de empresas. Já havia mais de 16 bilhões de recursos nessa situação, e o Banco Central havia aberto um programa. Esse programa já devolveu mais de metade desses recursos, mas ainda tem 8 bilhões parados lá, e essa lei agora diz que em 30 dias, se a pessoa não reclamar, se não tirar em 30 dias, o governo vai poder pegar esse dinheiro. Depois tem 6 meses para reclamar judicialmente, e se não reclamar, acabou o direito das pessoas sobre o dinheiro que é seu. Isso é confisco, na verdade isso é expropriação. O confisco depois veio, a gente chama de confisco porque foi feita aquela vez a poupança, o confisco veio numa emenda de redação posterior. Além dos 8 bilhões, o governo vai tirar, segundo a proposta dessa emenda de redação, 12 bilhões de depósitos judiciais, que são recursos das pessoas em litígios com o governo, é dinheiro que está parado lá para ser eventualmente devolvido se o governo não tiver razão, ou para ficar com o governo se o governo tiver razão, depois de sair uma sentença, um acordo judicial, e o governo está querendo já pegar antecipadamente esse dinheiro e só devolver se a pessoa ganhar a ação, também para tapar o rombo das contas do governo. São 20 bilhões de reais que estão em jogo. Na verdade, não foi a tentativa de aprovar o confisco, foi aprovado o confisco. Só corrigindo, ontem a sessão foi até às 2h30 da manhã e hoje, ontem a oposição conseguiu obstruir com a deputada Soraya Santos, Bia Kicis, a deputada Adriana Ventura e a própria relatora do projeto. O que era o projeto? O projeto era o projeto de reoneração da folha de pagamento, porque a Globo News estava dando hoje que era desoneração. O que acontece? Nós aprovamos a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027, certo? O presidente Lula vetou essa desoneração para 17 setores da economia. Vetou. Voltou para o Congresso e nós derrubamos. Não contente, o presidente Lula entrou no STF e seu amigo, advogado pessoal, que agora é ministro do STF, Zanin, em uma decisão monocrática, que é outro tema que também estamos tratando na CCJ para acabar com isso, decidiu ali, ferrou com tudo que a gente tinha votado no parlamento, correto? E deu um prazo, que o prazo era até ontem, para votarmos, porque se não fosse votado até ontem, os 17 setores da economia iriam hoje voltar a ser reonerados. Então, o que foi aprovado ontem foi a reoneração gradual da folha de pagamento, certo? E lá no meio tinha o confisco. O que é o confisco? O confisco de 12 bilhões. Confisco de 12 bilhões de contas que estão ali esquecidas, de valores que estão ali esquecidos, e também de depósito judicial. Decisão de juiz não se comenta, então não tem que comentar. Eu pessoalmente acho exagerada. Não reconheço em nenhum deles criminosos, podem ter atuado de forma equivocada,
podem ter cometido crimes, se você quiser chamar assim, mas não são bandidos, não são pessoas que montaram nenhuma estrutura para destruir o Estado. E contrário, todos eles têm um compromisso histórico com a democracia, têm um compromisso histórico com a emancipação do povo brasileiro. Eu hoje, depois do que aconteceu ontem, eu estou muito pessimista, porque os ritos legislativos estão sendo totalmente desrespeitados. Então, às vezes, parece que o que a gente está fazendo lá é um teatro, certo? Em que pese nós temos ali mais ou menos 130 deputados valentes da oposição. Acabou de acontecer agora, né? Atropelaram o pessoal, a votação nominal no plenário da Câmara, porque não respeitam o regimento interno, não respeitam a democracia, são coisas que são acordadas previamente já com o governo Lula, com o Supremo Tribunal Federal, e eles só entubam na gente. Então isso realmente desanima. Quem diria que o governo Lula ia fazer pior do que o Collor, né? O Collor confiscou as poupanças das pessoas. Agora o Lula quer confiscar o dinheiro que você tem na sua conta corrente. Se você guarda grande quantidade de dinheiro na sua conta corrente, eu recomendo que você faça alguma coisa com relação a isso. Por quê? Porque eles estão tratando a coisa como sendo confisco de dinheiro esquecido. Como assim, dinheiro esquecido? Que história é essa? O dinheiro é meu, não está esquecido não, está guardado lá no banco. O Banco Central já falou que isso é ilegal, que isso é inconstitucional. Mas você lembra a pressão do Flávio Dino na questão das emendas? Pois é, o Flávio Dino falou que se não aprovassem essa reoneração da folha de pagamento, que inclui esse dinheiro todo, confisco de dinheiro das pessoas, né, para ajudar o Lula a fechar a conta esse ano, se não aprovassem isso, que ele ia cortar as emendas dos deputados. E por isso os deputados acabaram aprovando esse tipo de coisa, né? E a gente precisa retomar a liberdade nesse país. Não é possível que até quando o cidadão brasileiro está dormindo, às 2h30 da manhã, aprovem absurdos na Câmara dos Deputados. E o brasileiro, coitado, não consegue nem acompanhar as notícias, minha gente. Porque é tanta notícia ruim que ele já se perde. A gente, às vezes, não sabe no que dá foco de tanta coisa que está acontecendo. Você imagina o brasileiro, aquele brasileiro que sai às 5 da manhã da sua casa para pegar um ônibus lotado, para trabalhar, para voltar para casa às 10 da noite, muitas vezes, para colocar comida no prato da sua família. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Esse brasileiro está sendo lesado todos os dias, porque esse governo veio para aumentar os impostos, para tirar mais autonomia do povo brasileiro. Porque quando você rouba do bolso do povo trabalhador, você tira a autonomia dele. Porque você diz que o governo vai te dar tudo. O governo vai te dar saúde, vai te dar educação, vai te dar segurança. E no fim te dá migalhas. Você terceiriza a administração do seu dinheiro para o governo e ele te devolve com migalhas. Então o brasileiro, coitado, ele já não aguenta mais trabalhar e ver o seu dinheiro indo para o governo, um governo sem responsabilidade, como é o governo Lula. E parece que tá tudo, aquela harmonia entre os poderes que eles falavam na época do Bolsonaro, eu entendo que é agora, porque o STF hoje trabalha para ajudar os interesses do governo. Antes era diferente com o Bolsonaro. Tudo ele tinha 48 horas para dar explicação. Hoje o governo vai lá, nós aprovamos a desoneração, o governo não gostou, judicializou no STF e o STF resolveu para ele. O Lula não quer mais dar emenda, por exemplo, para os deputados de oposição, que nós temos as nossas emendas individuais, que nós trazemos dinheiro para os nossos estados. E aí ele disse que não quer mais dar dinheiro para quem fica o dia inteiro metendo a boca nele no
no microfone, porque ele pensa que o dinheiro é dele, mas o dinheiro é público, né? O dinheiro é do contribuinte. E aí ele vai lá e o Dino dá uma canetada também, acabando. E aí tem que sentar os presidentes dos poderes para negociar. Então isso é democracia? Isso é um país livre? Não, isso é um país de conchavos, de negociatas, e nós, os deputados que dependemos do voto popular, nós precisamos continuar na luta. Desculpa até o desabafo, mas é que realmente as coisas que acontecem dentro do parlamento nos deixam muito indignadas. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, por favor, me ajuda.